Ok. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Estamos iniciando hoje essa sequência de reflexão, então nós vamos ler só hoje o texto todo. Mas nas outras vezes para frente nós vamos ler, assim, a palavra só a do dia mesmo, que vai ser importante. Então vamos lá, Êxodo capítulo 20. Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento, capítulo 20, versículos de 1 a 20, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas no 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu servo, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte a fumegar. E o povo, vendo isto, estremeceu e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Muito bem, até o versículo 20 de Êxodo capítulo 20, nós vamos fazer essa reflexão sobre esse texto. Naturalmente, quem me conhece sabe que jamais eu usaria um texto desse para fazer uma pregação. Aqui tem pelo menos 1 ano de pregação, para a gente estudar essas coisas que aqui estão. Então, não sei quanto tempo a gente deve permanecer nessa leitura, nesse texto aqui nos próximos domingos, mas nós vamos por esse caminho aqui, porque nós estamos tratando aqui sobre mudança de comportamento. Porque andar com Cristo é mudança de comportamento. E como eu já trouxe outras reflexões para a igreja sobre o Sermão do Monte, então agora trazendo essa reflexão sobre esse texto, que nós vamos começar a refletir sobre ele nessa noite. Portanto, o versículo que vai nos interessar hoje vai ser o primeiro. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo. A primeira coisa que nós precisamos pensar aqui é: o que é esse texto? De forma simples, de forma rápida, nós estamos diante dos 10 mandamentos. Só que os 10 mandamentos são tão em baixa, que se você procurar na internet os 10 mandamentos, aparece o filme da Edir Macedo, da Record. Que aparece lá depois, em 3º, 4º, 5º lugar no Google, é o texto da palavra de Deus. Passa o filme, passa a novela, parece que teve uma novela chamada Os 10 Mandamentos também. Nós estamos tão fracos da palavra que o que aparece primeiro no Google é as coisas da Record. E certamente esse é o mais importante escrito
para a fé judaica. E é a base de toda a cultura dos hebreus até hoje. O decálogo, irmão José, o que significa decálogo? Os 10 mandamentos. Toda vida que eu falar decálogo, eu estou me referindo aos 10 mandamentos. E o decálogo, esses 10 mandamentos, o nome original dele no hebraico é Aseret Hadibrot, que significa não 10 mandamentos, mas 10 proclamações. E por que 10 proclamações? Porque aqui foi a fala do próprio Deus. Por isso que o texto diz: então falou Deus todas estas coisas. Preste bem atenção, os 10 mandamentos não foi uma invenção da cabeça de Moisés. Foi o próprio Deus quem falou. No capítulo 19, capítulo anterior a esse texto que nós acabamos de ler, fala-nos de que o Senhor se manifestou ao povo, a sua glória se manifestou através de um trovão, através de uma nuvem, através da fumaça, e o povo ouviu a voz do Senhor. Portanto, o povo escutou o Senhor falando os 10 mandamentos. Por isso que o texto começa dizendo: então falou Deus. Portanto, não estamos aqui diante de uma percepção humana, mas diante da fala do próprio Deus eterno e infinito. Por isso, 10 proclamações. O Senhor Deus foi quem proclamou aquilo que nós acabamos de ler. E essas 10 proclamações que nós chamamos de decálogo, elas são a síntese de tudo que está estabelecido posteriormente na lei que nós conhecemos como a lei de Moisés. Os 10 mandamentos são a síntese. Toda a lei, sabe aqueles mandamentos? Não pode comer essa carne, aquela outra tem que comer desse jeito. A mulher que está menstruada tem que ficar fora do arraial. Ninguém pode tocar no morto, a não ser o sacerdote. Se alguém for pego de um jeito errado fazendo isso, tem que ser apedrejado. Aquelas leis são 613. Existem 613 mandamentos, fora os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a síntese dos 613. E esses 613, que é a lei propriamente dita, é chamada de mitzvot. Portanto, Aseret, se você escutar por aí, você não vai escutar. Se você escutar por aí ou ler por aí esse nome Aseret Hadibrot, na hora que você sair daqui você vai esquecer essa frase. Mas, se você escutar, refere-se às 10 proclamações. E mitzvot refere-se às 613 leis, aos 613 mandamentos. E eu poderia dizer, sem comprometer a doutrina, que os 10 mandamentos, o decálogo, estão para os 613 mandamentos, assim como o evangelho, em especial o Sermão do Monte, está para a doutrina dos apóstolos. Por que eu estou dizendo isso? Porque há algumas pessoas que não gostam dos escritos dos apóstolos. Tem inclusive pastores que não gostam, que acham, por exemplo, que o apóstolo Paulo é muito duro. Não é verdade? Quando Paulo diz assim para aquele cidadão lá de Corinto que estava tendo um caso sexual com a madrasta dele, foi que Paulo disse: perdoa o bichinho, o amor é importante, tudo é o amor, não é verdade? Foi isso que Paulo disse? Não, Paulo disse assim: eu já condenei esse camarada a Satanás, já o entreguei a Satanás, para ver se a alma dele vai ser salva no último dia. Como foi que o apóstolo Paulo tratou os nossos irmãos da Galácia que estavam querendo voltar para a lei, porque não entenderam a lei? O apóstolo Paulo disse: ó, insensatos Gálatas. Insensato é a palavra adocicada para imbecil. Paulo chamou os irmãos e disse: ó, Gálatas imbecis. O pastor chamou os irmãos, foi. Por isso que algumas pessoas, alguns pastores inclusive, se você pegar um pastor que não gosta das cartas de Paulo, ele está em pecado.
Se ele falar contra Paulo de Tarso, ele está em pecado. E Paulo, porque quando você vai no Evangelho, o Evangelho é o quê? O Evangelho de Jesus encontra uma mulher que tinha 5 maridos, ou 5 homens que ela teve na vida. E Jesus fez o que com ela? Mulher, você teve 5, esse que você tem agora não é seu. Vamos adorar no monte em Jerusalém. Jesus fez o quê? Acolheu. O Evangelho então é esse acolhimento. Só que depois que acolhe, colega, tem que saber o que fazer com quem foi acolhido. Não é verdade? Se ficar só ali nas falas do Senhor Jesus, ali é a base. Não é só nas falas do Senhor Jesus que não é completa, porque ali é a base, como os 10 mandamentos são a base. Mas quem disse, olha amiga, agora que você veio e Jesus lhe abraçou, você tinha 5 maridos, agora você pode ter só um, no máximo. E olhe lá, de preferência não tem nenhum. 1 Coríntios capítulo 7. Não é verdade? Portanto, esse texto que nós acabamos de ler, de Êxodo 20, de 1 a 20, são as 10 proclamações que são a base de toda a lei do Antigo Testamento. E como foi que aconteceu esse episódio? Aconteceu dessa forma que eu falei agora há pouco. Essa divina revelação foi no Monte Sinai, 50 dias após o Êxodo. O povo de Israel saiu naquele dia lá que o anjo da morte passou. Lembram que o Senhor Deus disse: imole o cordeiro, põe o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar, ele não tem o CPF, não sabe qual é a casa de judeu. A única coisa que o anjo da morte sabe é o seguinte: se tiver o sangue na porta, ele não entra. Então, onde não tinha o sangue na porta, o anjo da morte entrou e levou o primogênito. Naquele momento, Faraó pegou seu filho primogênito morto, chamou Moisés e disse: vá-se embora com esse povo. E Moisés foi embora. Saindo dali, passaram-se 50 dias, e no 50º dia o Senhor Deus se manifestou ao povo, nesse que foi o mais grandioso, o maior evento da história humana antes do Senhor Jesus Cristo. Incomparavelmente superior a todos os milagres ocorridos no Egito, inclusive a divisão do mar. Essa foi a única vez na história da humanidade que o Senhor Deus eterno e infinito se revelou pública e explicitamente a um número tão grande de pessoas. Note bem, sabe quantas pessoas mais ou menos ouviram e viram a glória do Senhor e o ouviram proclamar esse texto? Mais ou menos 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas ouviram a voz do Senhor proclamando esse texto. E antes disso, e antes desse dia glorioso, o Senhor Deus eterno se revelara a algumas pessoas escolhidas. Quem foi que o Senhor Deus falou antes desse texto? Falou com Abraão: sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. Depois falou com Isaac, depois falou com Jacó. E nem com José mais ele falou, apenas revelou o sonho de José. Mas aqui, meus irmãos, o Senhor Deus se revelou a 3 milhões de pessoas. Sem essa revelação, a fé dos hebreus seria baseada na interpretação de 3 pessoas: Abraão, Isaac e Jacó. E 3 pessoas, detentoras da fé, detentoras da vontade de Deus, elas poderiam ter tido sonhos ou alegações pessoais para interpretar a palavra do Senhor. Portanto, Deus, quando falou, ele disse: eu vou falar com 3 milhões de pessoas. E ele falou com 3 milhões de pessoas, que era mais ou menos a quantidade das pessoas que saíram do Egito para ir para a terra de Canaã. Qual é o objetivo do Senhor ter falado com as pessoas e ter dado os 10 mandamentos? A síntese, irmãos, dos 10 mandamentos, das 10 proclamações é: primeiro, sejam leais a Deus. Segundo, respeitem os pais de vocês. Terceiro, não mate ninguém. Quarto, não roube ninguém. Quinto, não cometam adultério. E sexto, não corrompam a justiça.
E nós vamos aprender, com as reflexões que vêm pela frente, que o decálogo, o primeiro mandamento, ou os primeiros mandamentos, tratam do pecado mais grave que o homem pode cometer. E o pecado mais grave que o homem pode cometer é a idolatria. A idolatria é o pior de todos os pecados. Por isso que o Senhor diz, não tenha outro Deus diante de mim. E eu vou provar, com a graça desse próprio Deus, que nós temos os deuses deste mundo diante de nós, na nossa frente, na nossa vista, que a gente olha tanto para eles que se esquece do Deus grandioso que está por trás. Não terás outros deuses entre ti e mim. E vou provar aos irmãos que nós temos muitos deuses diante de nós, entre nós e Ele. No dia que eu for provar isso, eu aviso no grupo da igreja. Porque se você não quiser saber, você nem vem. Combinado? Aí você fica em paz com seus deuses. Você fica tranquilo. Aí você fica de boa. E aí você não fica com raiva de mim, achando que o pastor falou só para mim. Tranquilo? Você fica em casa. Uma boa. Vá assistir a pregação do Cláudio Duarte, que é mais divertida. Portanto, vimos aqui o que é esse texto, como se deu esse evento e qual o objetivo dos 10 mandamentos. Dito isto, para uma contemplação inicial do que significam os 10 mandamentos, agora nós vamos entrar nas primeiras implicações desse formidável conjunto de leis para a nossa vida prática. E por que isso, irmãos? Porque eu estou começando a acreditar que o Evangelho não funciona. Eu preciso até confessar para vocês, eu já prego o Evangelho há 30 anos, mas eu estou começando a acreditar que o Evangelho não funciona. Porque eu vejo na vida das pessoas que as influências do mundo são muito mais poderosas do que a influência do Evangelho. Talvez eu precise ser renovado pelo Espírito Santo e voltar a acreditar que o Evangelho tem poder para transformar as pessoas. Porque por último não tem isso. A não ser que a pessoa diga, não, pastor, eu fui transformado só até aqui, daqui para frente não dá, o meu alongamento só dá para ir até aqui. E aí eu fico aqui de Regiane. Você sabe o que é a Regiane? A Regiane é uma irmã que tem aqui no nosso meio, que você vai fazer um alongamento com ela, aí você bota a perna aqui, aí você vai até aqui, diz, até aqui, ela diz, não, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E eu fico aqui de Regiane dizendo, irmão, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, vamos lá, bora. Eu quero me colocar a perna do irmão aqui junto da parede e o irmão dizer, não, pastor, só vai até aqui. A não ser que seja isso. Eu quero dizer, irmão, que no seu alongamento você consegue colocar a perna até aqui encostada na parede. Mas dói. Porque viver o Evangelho dói, meu filho. Porque mudar de vida dói. Porque cumprir a palavra de Deus dói. Então, no dia que eu for falar sobre os nossos deuses, não é? Eu aviso para os irmãos que ninguém fique com raiva de mim, porque eu tenho uma fila muito grande de pessoas com raiva de mim. Então, já tá bom. Tem muita gente, não sei. Então, vamos observar na nossa vida prática. Onde é que entra a questão dos 10 mandamentos? E para isso nós precisamos, em primeiro lugar, fazer uma relação entre os 10 mandamentos, o Decálogo e o Novo Testamento. E por que isso é importante? Para a gente não olhar para a letra da lei sem perceber o espírito que está nela, que a gente só consegue perceber no Novo Testamento. Então, como eu já disse, meus irmãos, se os 10 mandamentos são a base do judaísmo, o Sermão da Montanha
é a base angular da nossa fé cristã. Assim como os 10 mandamentos são a base da doutrina do judaísmo, o sermão da montanha proferido pelo Senhor Jesus é a base da nossa fé cristã. E em ambos os casos, tanto nos 10 mandamentos quanto no sermão da montanha, a presença forte do comportamento moral como condição de possibilidade para se viver as dimensões do reino de Deus. E o que eu estou dizendo com isso? O sermão da montanha, desse lado, e aqui os 10 mandamentos, eles tratam de comportamentos morais, práticos. Não matarás, é um comportamento prático. No sermão da montanha, Jesus diz o quê? Dê com uma mão que a outra não veja. Isso é um comportamento prático. Não acumule tesouro na terra, onde a traça corrompe e a ferrugem corrói. Acumule tesouro, isso é um comportamento prático. Se teu irmão te machucar, perdoa ele 70 vezes, 7 vezes. Se ele te pedir uma capa, dá também a túnica. Se bater na tua face direita, da esquerda. Isso é um comportamento moral. Feliz é aquele que é humilde de espírito. É onde começa o sermão do monte. Humilde de espírito é um comportamento moral. Não existe humildade de espírito sem comportamento moral. Como é que a gente sabe que uma pessoa é humilde de espírito? Pelo comportamento dela. Portanto, no Decálogo e no Sermão do Monte, a presença forte do comportamento moral. E aí algumas pessoas, principalmente nos últimos anos no Brasil, começaram a questionar tudo e todos, dizendo: ninguém pode se meter na vida moral das pessoas, porque a igreja é muito reacionária, que fica falando, sendo juiz da moral das pessoas, incentivando as pessoas a quererem ter um comportamento moral. Exatamente, amigo, se você não quiser mudar de vida, o seu lugar não é a igreja. Procure qualquer outro lugar, procure outra religião, vá na Umbanda. Vá na Umbanda, porque na Umbanda você não precisa ter comportamento moral. Você vai lá, você recebe um caboclo, um Exu. Você pode receber um Exu caveira, e vai falar com você assim: olha você, eu vou pegar você. Ou você pode receber como uma pombagira, e aí você vai falar: E você pode ser um homem que recebe a pombagira, porque tem um bocado de pai de santo que recebe a pombagira e fica: pronto. Não quer mudar de vida, vá lá, porque lá você, na hora da missa, do culto, da gira, de qualquer coisa, você pega uma garrafa de colonial, de pioca, no gargalo direto, pronto, não tem problema. Não tem problema. Se lá o sujeito tiver um caso com a irmã, o cara que toca aqui o ogã, que toca a tumbadora, os atabaques, se ele tiver o caso com a irmã, que é casada com o ogã, que toca do outro lado, ninguém está nem aí. Então, meu amigo, se você não quiser mudar de vida, pode ir para Umbanda, lá não precisa. E na igreja, tem que mudar de vida. Quer mudar de vida não? Então o seu lugar não é na igreja. Pode procurar outra freguesia para você encontrar. Não é isso. Os irmãos entenderam? Amém? Eu penso assim. Se a pessoa quer ter uma vida mundana, ela deve ter uma vida mundana com excelência. Porque a pessoa está no mundo para ter uma vida mundana mais ou menos não serve. A vida mundana só é boa se for muita. Não é não? Por exemplo, o cara vai se prostituir com uma mulher só, não vale a pena. Tem 10 logo de uma vez. Vai cheirar uma carreirinha de cocaína por dia? Amigo, cheira 10. Porque quem é sujo, suje-se mais. Agora, amigo, se você quiser se limpar, limpe-se mais. É isso que Deus fala. Quem é limpo, limpe-se mais. E quem é sujo, suje-se mais. Porque a pessoa não chegar no inferno e diz assim: eu cheguei aqui, eu achei que era uma boa pessoa. Não. Quem vai para o inferno tem que ir valendo. O cara chega lá e diz: rapaz, eu vim pelos meus méritos. Eu vim porque eu fiz por onde. Entendeu? Se você não quer, amigo, se quer uma vida realmente perdida, você tem que ir para o inferno assim.
que o inferno tenha medo de você quando você for chegar lá. Mas o cara que chegou, o cara era um terror, tocava um terror na vida lá fora e tal, e o cara veio para cá. Isso, aí vale a pena. Você vai dizer, pai, eu cheguei aqui pelos meus méritos, eu fiz por onde meus méritos me trouxeram até aqui. Agora, amigo, se quiser ir para o céu, em Cristo tem que mudar de vida. Quem mentia não minta mais. Quem roubava não roube mais. Quem se prostituía não se prostitua mais. Quem adulterava não adultere mais. Quem roubava não roube mais. Quem matava não mate mais. Quem enganava não engane mais. Eu poderia dizer que não foi à toa. Estamos fazendo a comparação do Decálogo com o Novo Testamento. Que o derramamento do Espírito Santo sobre os primeiros irmãos aconteceu em Atos 2. Note, no Decálogo o Senhor Deus falou com 3 milhões de pessoas ao mesmo tempo. E no Novo Testamento? Quantos dias depois que o povo saiu do Egito, o Senhor Deus falou com eles? Quantos dias? Eu disse aqui, né? Quantos dias? Diga, Mazé. 50. Mazé está prestando atenção. 50 dias. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu numa sexta-feira, no dia em que o sacerdote era Páscoa. E imolar o cordeiro, o sacrifício anual. Isso aqui você só escuta aqui, você não escuta em lugar nenhum, porque por aí o negócio está interessado nesse lance. No dia do sacrifício anual, que o sumo sacerdote entrou para dentro do Santo dos Santos, que havia um véu, e o véu era um acúmulo de panos que fazia alguma coisa mais ou menos com 10 centímetros de pano, que fechava, só o sacerdote entrava amarrado pelo pé. Porque se Deus não aceitasse o sacrifício, o sacerdote era morto, morria lá dentro, fulminado pelo próprio Deus, e as pessoas tinham que puxar, porque ninguém podia entrar naquele lugar. Naquele momento, quando o sacerdote foi levantar o cutelo para imolar o cordeiro, lá na cruz estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na mesma hora, no mesmo momento, e naquela hora que o sacerdote levantou o cutelo, Jesus disse: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E antes que o sacerdote matasse o cordeiro, o véu do santuário rasgou-se, porque o Cordeiro de Deus foi morto por mim e por você. O véu rasgou-se, as pessoas olharam para dentro do Santo dos Santos, viram o santuário, e aí nós tivemos acesso ao Deus Pai através do sacrifício de Jesus. Quantos podem dizer amém para isso? Amém. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, depois que foi ressuscitado ao terceiro dia, não foi 3 dias, não, foi ao terceiro dia, porque ele ressuscitou no domingo. E por que Jesus ressuscitou no domingo? Também você não vai escutar isso em lugar nenhum. Jesus ressuscitou no domingo, porque a semana que Deus criou lá no livro do Gênesis foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado ele descansou. Então Jesus ressuscitou no domingo para quê? Para começar uma nova semana. No Antigo Testamento era a semana criada pelo Pai, no Novo Testamento a semana criada pelo Filho. Os irmãos entenderam? Amém? Jesus ressuscitou. E aí ele ressuscitou e passou 40 dias com as pessoas. 40 dias por quê? Porque 40 é um tempo de tribulação. E Jesus ficou 40 dias, 40 anos de tribulação. 40 anos o povo ficou no deserto, 40 dias Elias ficou com fome em jejum, e Jesus ficou 40 dias no deserto. Ele ficou 40 dias com o povo antes de ser assunto ao céu. E por que ele ficou? Para mudar a ideia de 40 como tempo de sofrimento. Ele ficou naquele momento andando com as pessoas, comendo peixe com um, com o outro, e aí foi assunto aos céus e disse: fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os apóstolos não souberam o que era isso. O grupo começou com 500 pessoas, foi diminuindo, chegou a 120 irmãos. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Quantos dias o Pentecostes é depois da morte do Cordeiro? Penta, campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão e depois o que, irmãos? Pentacampeão. Penta é 5. 50 dias depois que Jesus havia sido morto, o Espírito Santo foi derramado e havia uma multidão de pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas que estavam em Jerusalém para a festa do Pentecostes, e as pessoas ouviram a igreja falar das grandezas de Deus, cada um na sua própria língua. Portanto, a manifestação que aconteceu em Atos Apóstolos, capítulo 2, foi a renovação do que aconteceu em Êxodo, capítulo 20. Quem entendeu, diz amém. Amém. Muito bem. A descida do Espírito Santo
Com essa descida, todas as pessoas de todas as nações que estavam em Jerusalém ouviram as grandezas de Deus. Portanto, nós olhamos para o Antigo Testamento, olhamos para o Decálogo agora com o olho da igreja do Novo Testamento, da igreja que recebeu o Espírito Santo. E a gente vai olhar para o Decálogo agora, não mais apenas com a letra da lei que mata, mas com o poder do Espírito Santo que vivifica. Por isso que Paulo, aquele que alguns pastores não gostam, disse que a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. Então nós vamos olhar para o Decálogo para sermos edificados, para sermos, sim, abençoados. Agora, para sermos abençoados, coleguinha, irmãozinho, irmãzinha, abençoado não tem que mudar de vida. Segundo lugar, os 10 mandamentos como manifestação do amor de Deus. Se os 10 mandamentos são referência para a nossa vida concreta, para a nossa vida regular, cotidiana, isso mostra que o Senhor Deus eterno nos ama tanto e quer tanto conosco interagir, que Ele nos dá o melhor caminho de comportamento para que nos afastemos da possibilidade, aliás, para que não nos afastemos da possibilidade de relacionamento saudável com Ele. Eu vou explicar para os irmãos. Irmãos, quem foi que criou esse mundo aqui, irmãos? Quem foi? O Senhor Deus, não foi? Tudo bem. Quem foi que nos criou? Foi o Senhor Deus, não foi? Então sabe o que são os 10 mandamentos? Para dizer assim, ó amigo, foi eu que criei esse negócio aqui. Foi eu que criei vocês. Se vocês quiserem viver bem nesse mundo que eu criei uns com os outros, me obedeçam. Entendeu? Aí a pessoa diz assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Não tem uma propaganda que diz isso, que uma mocinha falando, diz assim, agora eu vou fazer do meu jeito. Faça para você ver se você não vai se estrepar. Já notou que toda vez que você faz do seu jeito, você se estrepa? Do verbo esculhambar a vida? Já notou? Eu vou fazer do meu jeito. Pois faça. Se você quer fazer, faça. Bem do seu jeito. Porque o Senhor Deus estabeleceu o decálogo para dizer assim, o meu jeito para me relacionar com vocês. E eu vou explicar para os irmãos entenderem. Os irmãos já viram aqueles gringos que vêm aqui para Fortaleza? Os bichão alto, louro, bonito. Que fica encantado com as nossas meninas, que para o nosso padrão, a gente considera assim, desabonitado. Aquela menina magrinha com as perninhas marcadas de pereba, já viu? Marcada de ferida, que cicatrizou, ela passou blondor por cima, ficou lourinho e tal. Mas a gente olha e diz, meu Deus, o que a menina tem? Não tem nada, não tem nada. Mas a gente fica encantado por quê, irmãos? Porque você já viu uma mulher alemã? Ela é desse tamanho, com as costas largas. E aí o que acontece? Ela veste uma calça, pare que você não vai dar para você ver não, mas ela veste uma calça como essa minha aqui. Irmãos, qual é que é a sensualidade de ter uma calça dessa minha aqui, pelo amor? Pois é. Ela veste uma calça dessa, veste uma sandália, ela calça uma sandália estilo Raider, ou estilo o homem que chegou a 60 anos, que compra no mercado central aquela sandália de couro, só que ela calça uma sandália daquela 2 números maior do que o tamanho do pé dela. Você já viu? Aí ela vem para Fortaleza, por exemplo, de turista, e veste aquele colete de fotógrafo. Veste aquele colete de fotógrafo com a camiseta ordinária que ela comprou no mercado por R$20, no mercado central, e ela veste aquilo ali, entendeu? Uma camisetinha com aquele negócio, quando ela levanta o braço, a floresta amazônica debaixo do braço dela. Aí, mas escute, isso eu não estou falando para você rir ou ironizar. Eu estou dizendo porque elas, e foi um movimento que na Europa cresceu, como? As mulheres dizendo assim, se eu quiser me amar, ele tem que me amar do jeito que eu sou. Quem é que ama um traste desse? Quem é que vai ficar casado com uma criatura dessa? Quem é que vai? Me responda. Ninguém fica. Aí o sujeito vem pra cá, aí encontra aquelas meninazinhas, tudo cheirosinhas, bichinhas, na verdade, com as roupas e tal, bacaninha, toda arrochadinha e tal. O que o cara faz? Ela chama ele de meu bem, chama ele de bebê, que ela não sabe dizer o nome dele, que o nome dele é Richard Aufganden. Aí ela não sabe dizer, chama ele de bebê, ô bebê, entendeu? Como é que a mulher dele chama ele na Alemanha? Richard Aufganden. Ela não sabe nem falar um nome carinhoso com aquele camarada. Aí você diz assim, pastor, é assim? É, irmão. Nós temos um caso aqui do irmão na igreja, que é um irmão, quando a gente abraça ele, eu fico agarrado no cangote dele, cheirando ele. De verdade, o bicho é cheiroso. O irmão é cheiroso. E ele não era cheiroso, não. E um dia eu conversando com ele, eu digo,
irmão, por que você anda cheiroso? Porque minha mulher gosta. Ele casou recentemente, a mulher dele gosta de homem cheiroso. Aí o que ela faz? Ela bota perfume nele. Não é não, Francisco? Aí, irmãos, a irmã bota perfume nele e é um perfume diferente cada culto. Tem um perfume da quarta-feira, que eu já percebi, tem um perfume do domingo. E tal, quando eu chego, aí eu falei, vamos para os irmãos dar um mapa. Eu digo, ó, irmão, dá um cheiro nesse cabo aí que o bicho é cheiroso. Irmão, Francisco. Aí, Senhor, irmão, aleluia, fazer uma oração aqui. Agora, por que ele mudou? Porque o Francisco era meio fedido antes de casar com a Rosinha. Mas por que ele mudou, irmão? Porque se ele quiser continuar casado com aquela mulher, ele podia chegar e dizer assim, mulher minha tem que gostar de mim como eu sou. Irmãos, a gente diz isso assim só na UMAP, nos homens, entendeu? Olha dos homens, que a gente fica na reunião dos homens, não, gente? Assim, mulher minha tem que gostar de mim, é fedido mesmo, lenhador, com as unhas sujas. Agora entrou no carro, colega, vai chegar em casa, faz as unhas, joga o perfume. Por quê? Porque senão, amiguinho, senão a mulher vai olhar e diz assim, meu Deus. Aí você fica fedido, sabe o que acontece? O leiteiro vem, o padeiro vem, o rapaz que vem entregar a revista Veja chega na casa, aí ele chega com o quê? Ele chega com a cor do boticário, assim, assustadora. A irmã, quando o irmão vem entregar o negócio na porta, o padeiro, o carteiro, ela vai e diz, Jesus, o que é isso? Não? Aí o Senhor Deus diz assim para você, ei, você quer se relacionar comigo? Então pare de matar as pessoas, pare de adulterar, pare de cobiçar as coisas alheias, pare de julgar errado as pessoas. Honre seu pai e a sua mãe. Esse é o meu jeito para você se relacionar comigo. Eu não quero. Então, não tem problema. Você não serve para ser crente. Você quer fazer do seu jeito? Ou então faça do seu jeito. Seja bem feliz. Deus lhe abençoe e nossa senhora. Não sei o que quer fazer do seu jeito? Pois faça do seu jeito. Você quer ser crente, amigo? Você tem que fazer do jeito da palavra de Deus. Você quer ser crente? Você tem que mudar de vida. Porque se não mudar, amigo, não vai rolar. Quero dizer para você que o Senhor Deus não é a sua nega, e nem as suas brancas, e nem a sua amante, que lhe acolhe do jeito que você quer, porque quer tomar seu dinheiro. Não. Se não for do jeito do Senhor, ele está fora. As leis dos países, no fundo, são desdobramentos da lei que o Senhor Deus deu ao povo. E isso nos tira a ideia errada que o iluminismo nos trouxe, a Revolução Iluminista, de que os homens são capazes de governar sem a intervenção da divindade. Ora, no Brasil agora, o discurso que o nosso presidente se diz católico, diz cristão e tal, é o que seguinte: o Estado é laico. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Na nossa Constituição, está dizendo em algum momento lá que ninguém pode matar o outro? No nosso Código Penal, um homem pode matar o outro? Pode? Um homem pode matar o outro? Pode ou não pode, irmãos? Não pode. Quem foi que criou isso? Foram os deputados, em 1988. Quem foi que disse não mate o outro? Quem foi que disse? Foi o Senhor Deus, irmãos. Então que babaquice é essa? Disse, não, o deputado que disseram, os deputados são uns babacas. Quem disse isso foi o Senhor. 4.000 anos antes de Cristo, quase 4.000 anos, disse, não matarás. Olha, não mexa nas coisas dos outros. O nosso Código Penal contempla isso. Uma pessoa entrar na sua casa, tomar suas coisas, você pode dar queixa dela. Aí dizem o quê? Não, o deputado inventaram. O deputado não inventaram nada, mas quem inventou isso foi o Senhor. Então, o Estado pode ser laico, mas ele é teísta. Porque todo o nosso Código Penal vem, sabe de onde? Do que está na palavra de Deus. Quem estabeleceu foi o Senhor. Não, nós é que sabemos as leis do Brasil. Irmãos, quem foi que criou o Brasil? Foram os deputados. Foram os brasileiros que criaram o Brasil. Não, Pedro Álvares Cabral criou o Brasil. É capaz que os nossos estudantes hoje digam isso, que não sabem nada. Pedro Álvares Cabral criou o Brasil. Foi o Pedro Álvares Cabral que criou o Brasil, irmãos? Sabe quem criou esse continente, irmãos? Foi o Senhor. Sabe quem nos criou para viver nesse continente? O Senhor. Então, se nós queremos viver bem aqui, nós temos que obedecer ao Senhor. Quem entendeu diz amém. O estabelecimento dos 10 mandamentos foi a forma do Senhor Deus eterno dizer: sou eu quem sabe
quais as melhores leis para que vocês vivam no mundo que eu criei. Não são os deputados que criam as melhores leis. Quem cria as melhores leis foi aquele que criou o mundo, que criou a mim, que criou a você. E quem criou o mundo, a mim e a você, não foram os deputados, nem os senadores e nem o presidente da República. Foi o Deus eterno, infinito, invisível, mas real, o nosso eterno Senhor e Salvador. Portanto, irmão, deixa eu dizer uma coisa para alegrar você. O Senhor Deus quer se relacionar com você. Amém? Amém? Lembra quando eu preguei aqui? O Senhor Deus sorri, né, meus irmãos? O sorriso de Deus, pronto, Ele quer sorrir para você. Agora, amigo, faça a sua parte. Porque ninguém quer sorrir com pessoa, ninguém suporta uma pessoa fedida. Não é verdade? Eu quero que o Senhor Deus sorria para mim. Eu faço uma gracinha, irmão. Tira essa cara feia. Para de murmurar. O seu Deus vem assim, com os braços abertos para lhe abençoar. Não foi isso que eu falei? Não foi no Shalom? Ele vem com os braços abertos para lhe abençoar e você fala o quê? Não, porque o seu Deus, porque isso aconteceu, isso aqui, porque o Diogo se chuvou, está ventando muito, estou com ele aqui na casa. Quem é que vai sorrir? Quem é que fica? Ninguém fica. Nem o Senhor. Ele deu a regra para que nós com Ele consigamos conviver. Amém? E Ele quer conviver com você. Por mais absurdo que pareça, Ele quer conviver comigo e com você. Em último lugar, o decálogo como convocação para uma vida de santidade. Irmãos, os 10 mandamentos não são segredos místicos. Quando a gente olha ali, são coisas práticas, não tem misticismo ali, não tem receita esotérica. Não tem assim coisas ocultas que a gente precisa assistir o History Channel para ver, não. History Channel desvendando os 10 mandamentos. Não precisa. Os 10 mandamentos tem um deles que diz assim: não matarás. Qual é o misticismo que tem por trás disso, irmãos? Você não tem vontade de matar o irmão? A lei diz o quê? Essa lei aqui, não mate. Não tem esoterismo nisso, não. É simples, é objetivo, é prático, é concreto. Assim também o Sermão do Monte. São ordenanças morais básicas, certamente presentes nas sociedades mais educadas. E aí você diz assim: pastor, eu acho que se assim não tivéssemos o decálogo ou não tivéssemos o Sermão do Monte, as sociedades poderiam evoluir para que nós criássemos as nossas leis parecidas com as leis do decálogo. Então, por que o Senhor Deus tinha que nos dar essas leis? Note bem, no nosso Código Penal, se você matar uma pessoa, existe uma punição? Existe? Existe uma punição? Existe, não existe? Então, às vezes você não mata uma pessoa por quê? Porque se eu matar essa pessoa, eu vou puxar uma cadeia. Não roubarás. No Código Penal contempla, irmão, a pessoa roubar e ser presa? Contempla, vai sofrer uma punição? Vai. Mas aqui no decálogo não tem punição. Diz assim: não matarás. E aí? Não matarás. Mas eu vou matar. Não matarás. Mas eu matei. Não matarás. Não tem punição aqui no texto. Não há punição no texto. Porque os mandamentos, irmãos, devem ser cumpridos em sinal de santidade e não de boa convivência social. Ou seja, eu não roubo, eu não mato, não adultério, não é por medo das punições ou das consequências que a lei do meu país me imputa, mas por respeito ao Senhor, que me criou e também criou ao meu irmão. Entende? Sabe quando é que um casamento dá certo? É quando o marido não adultera, não é por causa da mulher. Porque, irmão, você pode ser casado com Gisele Bündchen.
Bicho é bonito, não é? Ele vai ter desejo por outra mulher? Vai. Alguns irmãos chegam em casa, a mulher pergunta assim: você vai ter desejo por outra mulher? Vai. Não sei. Vai. Se ele tiver um compromisso com o Senhor, a Gisele Witt vai chegar na frente dele, abanar aquela saia vermelha. A mulher parece estar esperando o mundo quando ela não é verdade. E vai olhar para ele e dizer assim: nossa, gostei de você. Não dá saída, ninguém vai saber. Sabe por que esse cara não vai sair? Não. Aí ela vai dizer assim: Gisele, estou só brincando. Vai dizer assim: olha, só vamos só uma coisa. Nem a tua mulher nem meu marido vão saber. Só seremos nós e o Senhor. Aí o homem de Deus não vai por quê? Porque ele diz assim: exatamente por isso. Que o Senhor vai estar lá. Entende? Quando eu digo para as irmãs, eu digo para as minhas irmãs, eu vivo dizendo: mande seu marido para a igreja. Mande. Se tiver qualquer culto de criança, vá, meu filho, vá. É importante ter uma criança dentro de você. Culto de jovem, vá, meu filho, eu vou até com você. Culto de anciãos, vá, meu filho, você vai ficar velho, vá. Limpeza da igreja, vá, meu filho, vai ter, vá, seja certo. Por quê? Porque quando ele chega aqui, você escuta a palavra, sabe o que acontece? Ele teme ao Senhor e ele se torna fiel, não é por causa de você, irmã. Você não tem essa bola toda para o seu marido ser fiel a você. Ele é fiel se ele for fiel a Deus. Porque ele olha e diz assim: por causa do compromisso que eu tenho com o Senhor, eu tenho que manter o compromisso com essa mulher. Então mais, porque fora da fé, no mundo não tem um fiel. Ora, se dentro é difícil, que dirá fora. Não é verdade? Então manda o marido, manda, irmão, pode mandar. Agora os cultos de criança aqui, pode preparar, tem um bocadinho aqui. Mande. Porque a mulher, às vezes, ela acha que ela é o epicentro da vida do homem. Aí ela tem essa tolice de achar: não, eu basto para ele. Não basta, irmão, você não basta. Ninguém basta a ninguém. E eu descobri isso quando eu tinha 12 anos, que a mulher do meu tio, um dia chegou e estava brigando com ele, a casa do meu pai, brigando, e eles uma discussão do mundo. Aí eu vi aquela confusão, e eu era meio atrevido para perguntar as coisas, eu disse: o que é que vocês estão brigando? Aí ela olhou para mim e disse assim: o teu tio. Eu digo: o que foi que ele fez? Ele disse: ele foi assistir o filme do Pichote. Pichote foi um filme que teve na década de 80. Foi assistir o filme do Pichote sozinho. E eu disse: e daí? E ele não foi comigo. Eu digo: e qual o problema? Eu sou a mulher dele. Eu disse: ele não quis que você fosse. Sim, mas se eu sou a mulher dele, ele tem que me levar. Você quer assistir o filme do Rambo com ele? Porque tem coisa, irmão, que aí a mulher fica achando que ela é o epicentro da coisa, aí ela estraga. Porque, não, você está aqui comigo. Vai. Irmã, se ele for fiel a Deus, ele pode até assistir o Império dos Sentidos. Ele não vai tropeçar. Primeiro, porque ele não vai assistir. Por quê? Porque ele é fiel a Deus. Entende? Portanto, nós estamos aqui, irmãos, eu vou terminar dizendo isso para os irmãos: é um chamado à santidade. Sabe por que a gente não rouba? Pelo compromisso que a gente tem com o Senhor. Sabe por que a gente não mata? Pelo compromisso que a gente tem com o Senhor. Sabe por que a gente não adultera? Pelo compromisso que a gente tem com o Senhor. Sabe por que a gente não levanta falso testemunho? Pelo compromisso que a gente tem com o Senhor. Para mantermos o relacionamento com Ele funcionando, para mantermos a vida de santidade. Ou seja, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, inclusive com você, não tem tanto a ver entre nós dois, mas é muito mais entre eu e o Senhor. Se cada um de nós, irmãos, estiver tão próximo do Senhor, com tal compromisso de santidade com Ele, os casamentos não se acabarão. O relacionamento com os filhos será o melhor. O relacionamento com as pessoas do trabalho será o mais saudável. Inclusive a nossa vida na sociedade será diferente. Por quê?
Porque a sociedade, as pessoas não fazem as coisas erradas, algumas vezes, por medo das leis e das consequências. O crente não faz, porque ele olha e diz: eu não posso fazer isso, porque isso me afasta do meu Senhor. Esse é o primeiro grande ensino que o decálogo tem nos dar. Precisamos, irmãos, voltar a uma vida de santidade. Fazer o que é certo. Eu não ganho nada se eu fizer o que é certo. Você acha que a comunhão com o Senhor já não vale a pena? Você acha que tem coisa mais gostosa do que ter uma comunhão de paz com o Senhor? Como é que a pessoa ora com o coração pesado de ter cometido pecado? Como é que ora? Como é que toma Santa Ceia de ter feito tudo errado? Ela não é bom deitar a cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, em paz me deito e logo pego no sono. Olha, irmão, se você não comer uma quantidade de açúcar grande à noite, ou então beber café, e está se pegando sono, vá orar. Porque se estiver bem, em paz me deito e logo agarro no sono. Aí, irmão José que me deixa mentir. Qualquer lugar que ele chega, ele agarra no sono. Não, José? Não, irmão? Onde ele chega, ele agarra no sono. Pois é. Eu quero concluir hoje orando pelos irmãos. Sabe em que direção? A gente vai fazer o certo. Não é por medo de fazer errado. A gente vai fazer o certo, porque fazendo o certo ele aproxima o Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite. Obrigado aos irmãos que nos acompanharam aqui. A gente vai ter uma oração. Depois você acompanha esse vídeo no YouTube, nesse meu Facebook e no YouTube da Igreja Cristã Apostólica. Quando você estiver lá no YouTube, por favor, curta lá, se inscreva no canal, curta, convide pessoas. Os irmãos da igreja também vão fazer isso na semana. Todo mundo vai lá no YouTube, Igreja Cristã Apostólica, né, Letícia? Igreja Cristã Apostólica, você vai e aí você curte e vê o vídeo e compartilha com pessoas. Obrigado, pode fechar aí. Irmão,